Gastei $500.000 com minha enteada ao longo dos anos, pagando por suas viagens, faculdade e tudo mais, enquanto o pai biológico dela não fez nada. Então ela exigiu que eu a adotasse para poder receber benefícios de herança, depois de me dizer que eu não sou o pai de verdade dela. Sou um homem de 42 anos e estou casado com minha esposa, de 40, há 10 anos. Quando nos conhecemos, ela era mãe solteira de uma menina brilhante e cheia de energia, que tinha 9 anos na época e hoje tem 20. O pai biológico dela praticamente não estava presente. Na verdade, desde que ela nasceu, ele esteve quase sempre ausente. Ele nunca pagou pensão alimentícia, raramente ligava e só aparecia em ocasiões especiais quando lhe convinha. Quando aparecia, vinha com um presente de última hora comprado em loja de desconto, ficava por cerca de 1 hora e depois ia embora. Quando me casei com minha esposa, sabia que a filha dela fazia parte do pacote, e tudo bem para mim. Na verdade, fiquei até animado com isso. Eu cresci em um lar estável e queria oferecer o mesmo tipo de estabilidade para ela. Desde o início, me dediquei totalmente a ser um pai. Estive em todas as reuniões escolares, incentivei-a nas arquibancadas nos jogos de futebol e ajudei com os trabalhos da escola. Era comigo que ela vinha quando precisava de conselhos sobre garotos ou ajuda com lição de cálculo. Financeiramente, eu assumi tudo: roupas, aparelho ortodôntico, atividades extracurriculares, viagens de aniversário, acampamentos de férias e até algumas coisas que a mãe dela achava desnecessárias, como aulas particulares quando suas notas caíram no 2º ano do ensino médio. Mas, por mais que eu fizesse, sempre tive a sensação de estar à margem da vida dela. Minha esposa insistia em manter o pai biológico presente, mesmo que fosse apenas com ligações esporádicas ou mensagens de aniversário sem muito entusiasmo. Respeitei os desejos dela porque não queria ultrapassar limites. Com o tempo, porém, ficou claro que a presença mínima do pai biológico parecia pesar mais do que todos os meus esforços. Sempre que ele ligava ou aparecia, era como se mais nada importasse. Enquanto isso, se eu sequer impusesse um toque de recolher, ouvia: "Você não é meu pai de verdade." Quando ela se formou no ensino médio, há 2 anos, quis muito celebrar essa conquista. A formatura é algo importante, e achei que merecia uma despedida à altura. Para marcar a ocasião, decidi levar ela e suas 2 melhores amigas para uma viagem de 1 semana à Califórnia. Paguei por tudo: passagens aéreas, hotel, refeições e até uma mesada para passeios como a Disneyland e um tour em Hollywood. Não foi barato, mas queria que ela tivesse uma experiência inesquecível antes de começar um novo capítulo da vida. Confesso que, em parte, esperava que a viagem também mostrasse o quanto eu me importava com ela. Queria que se sentisse celebrada e amada, mesmo não sendo seu pai biológico. E, por um tempo, pareceu funcionar. Ela voltou cheia de histórias e bom humor. Mas, algumas semanas depois, nos chamou para uma conversa séria. Queria fazer um ano sabático. Disse que não tinha certeza do que queria estudar nem qual carreira seguir, e achava que tirar um tempo para se encontrar era o caminho certo. Confesso que não fiquei animado. A faculdade já era uma despesa considerável, e adiá-la significaria começar mais tarde do que o planejado, o que poderia afetar nosso planejamento financeiro. Mesmo assim, tentei ser solidário e disse que ela poderia ficar em casa enquanto decidia o que fazer. Foi então que ela soltou outra bomba. Queria passar o ano sabático viajando, não uma viagem curta, mas sim mochilando pela Europa por 6 meses com 2 amigas. Fiquei dividido. Por um lado, entendia o valor das viagens. É uma ótima forma de conhecer o mundo, ganhar independência e criar memórias inesquecíveis. Por outro, não era um plano barato. Ela não estava trabalhando nem economizando para a viagem. Então adivinha quem pagaria a conta? Exatamente, eu. Depois de conversar com minha esposa, relutei, mas acabei concordando em apoiá-la. Paguei as passagens, a hospedagem e até dei uma mesada mensal para comida, transporte e passeios. Foi um salto financeiro enorme, mas me convenci de que valeria a pena se a ajudasse a amadurecer e definir seus planos futuros. Quando voltou, estava cheia de histórias incríveis sobre as pessoas que conheceu, os lugares que visitou e as experiências que viveu. Mostrou centenas de fotos e falou sem parar sobre como a viagem mudou sua perspectiva. Mas uma coisa não mudou: ela ainda não tinha ideia do que queria fazer da vida. Depois de algumas semanas em casa, sugeri gentilmente que começasse a faculdade.
Lembrei que precisaria de um diploma para manter suas opções abertas e construir um futuro estável. Para o crédito dela, concordou, e no outono passado finalmente se matriculou na universidade. Mais uma vez, assumi a maior parte das despesas, mensalidade, moradia e custo de vida. E, como de costume, o pai biológico dela estava completamente ausente. Não contribuiu com um centavo sequer e nem ligou para desejar boa sorte no primeiro dia de aula. Por volta dessa época, minha esposa e eu começamos a discutir nosso planejamento financeiro de longo prazo, especialmente para nossa filha mais nova, que agora tem 8 anos. Sempre acreditei na importância de criar uma rede de segurança financeira, então sugere criar um fundo fiduciário, trust fund, para ela, para garantir seu futuro, seja para pagar a faculdade, abrir um negócio ou simplesmente ter um colchão financeiro na vida adulta. No início, minha esposa concordou. Achou inteligente planejar com antecedência e reservar dinheiro especificamente para nossa filha mais nova. Mas, quando minha enteada descobriu o fundo fiduciário, tudo mudou. Numa noite, ela me confrontou, dizendo que ficou chateada, quase me acusando de ter preferência por uma filha em detrimento da outra. Perguntou por que eu criaria um fundo para minha filha mais nova, mas não para ela. Tentei explicar com calma que não se tratava de favoritismo. Lembrei que já tinha investido uma quantia considerável nela. Educação, ano sabático, carro, contas médicas e inúmeras outras despesas ao longo dos anos. O fundo fiduciário era justamente para equilibrar as coisas com a irmã mais nova, que ainda não havia recebido o mesmo nível de apoio financeiro que minha enteada já teve. Achei minha explicação razoável, até lógica, mas ela não ficou satisfeita. Com a voz embargada, disse que parecia que eu estava dizendo que ela não importava tanto, que não era realmente parte da família. Tentei tranquilizá-la, mas a conversa tomou um rumo inesperado quando ela disse algo que me pegou totalmente de surpresa. Quero que você me adote. Fiquei sem palavras. Depois de todos esses anos me tratando como o pai de fora, repetindo que eu não era o pai de verdade, agora ela queria oficializar nossa relação. Não sabia o que dizer. Perguntei por que a adoção era tão importante para ela agora. Fiquei chocado. Após anos ouvindo "você não é meu pai de verdade", aquela mudança repentina parecia estranha. Perguntei por que ela queria ser adotada justamente agora, e sua justificativa pareceu mais calculada do que emocional. Disse que a adoção a faria sentir-se mais segura e oficialmente parte da família. Comentei isso com minha esposa, esperando que visse meu ponto de vista, mas, ao contrário, ela ficou do lado da filha. Argumentou que eu vinha atuando como pai dela há mais de uma década e que tornar isso oficial era o próximo passo lógico. Acusou-me de ter preferência por criar um fundo apenas para a filha mais nova, excluindo a mais velha. Isso gerou uma briga explosiva. Disse a minha esposa que não me sentia confortável com a adoção, especialmente porque sua filha passou anos me mantendo à distância. Lembrei todas as formas pelas quais a apoiei financeira e emocionalmente, viagens, faculdade, carro, etc. Minha esposa descartou tudo isso, dizendo que era meu dever como padrasto. A tensão em casa se tornou insuportável. Minha enteada começou a me dar um gelo, falando comigo apenas quando absolutamente necessário. Minha esposa continuou pressionando para que eu reconsiderasse a adoção, apresentando-a como uma forma de provar meu compromisso com a família. Mas, para mim, parecia que estavam tentando me culpar emocionalmente para me forçar a fazer algo com que não me sentia à vontade. A gota d'água foi quando minha enteada disse: "Eu nunca pedi que você fizesse tudo isso por mim. Você escolheu fazer, então não finja que eu lhe devo alguma coisa." Essa frase me atingiu como um soco no estômago. Ela estava certa. Escolhi me envolver porque a amava e queria dar a ela as melhores oportunidades possíveis. Mas ouvi-la descartar tudo o que fiz como se não tivesse valor foi devastador. Agora estou num impasse. Minha esposa e minha enteada acham que sou egoísta e que tenho preferência por uma filha. Mas, do meu ponto de vista, só estou tentando proteger o futuro da minha filha biológica. Já dei tanto à minha enteada, e não acho justo continuar dando quando ela nunca me aceitou plenamente como figura paterna, exceto quando isso lhe traz algum benefício. Então, Reddit, sou um babaca por me recusar a adotar minha enteada e por não incluí-la no fundo fiduciário da minha filha biológica. Atualização 1. Primeiro, quero agradecer a todos pelo apoio esmagador. Sério, não esperava que minha postagem tocasse tantas pessoas, inclusive aquelas que não concordaram totalmente comigo.
Obrigado por compartilharem seus pensamentos. Ler os comentários foi uma montanha-russa emocional, mas também me fez refletir bastante. Há algumas coisas que apareceram repetidamente nos comentários, e sinto que devo esclarecê-las antes de contar o que aconteceu desde minha última atualização. Muitos perguntaram por que, em 10 anos de casamento, nunca considerei adotar minha enteada. A verdade é que considerei, especialmente quando ela era mais nova. Naquela época, pensei seriamente em dar esse passo para fortalecer nosso vínculo e mostrar que estava comprometido em ser seu pai de todas as formas. Mas, quando mencionei a ideia, minha esposa foi totalmente contra. Ela achava que adotá-la apagaria o pai biológico do quadro e temia que a filha se sentisse obrigada a escolher entre nós. Na época, respeitei os sentimentos dela. Achei que ela sabia o que era melhor para a filha e que manter a porta aberta para o pai biológico seria a escolha mais saudável. Em retrospectiva, vejo como essa decisão criou certa distância entre nós. Sempre tratei minha enteada como se fosse minha filha, mas, sem aquele vínculo legal, sempre existiu uma linha invisível que não podíamos cruzar. O pai biológico não assumiu seu papel, mas a ideia dele ainda pairava no ar. E agora, anos depois, sinto que a ausência desse laço legal está sendo usada contra mim, como se eu tivesse falhado com ela de alguma forma. É frustrante, porque me esforcei tanto para preencher um papel que não foi deixado vago por minha escolha. Outra pergunta frequente foi sobre o fundo fiduciário. Por que não criar um para as duas filhas e evitar todo esse drama? Primeiro, deixe-me ser claro, não sou milionário. Criar um fundo fiduciário não é algo trivial para mim, é um compromisso financeiro significativo. Segundo, fundos fiduciários são ferramentas de planejamento de longo prazo. Minha enteada tem 20 anos e já está na faculdade. Ao longo dos anos, gastei muito dinheiro com a educação dela, suas despesas de vida e até coisas como a viagem de formatura do ensino médio e o ano sabático. Minha filha de 8 anos, por outro lado, ainda nem começou sua jornada. O fundo fiduciário tem justamente o objetivo de dar a ela a mesma vantagem inicial que já oferecia à irmã mais velha. Não se trata de ter preferência por alguém, é uma tentativa de ser justo no longo prazo. Vi alguns comentários me acusando de ter preferência ou de criar divisão entre as meninas, e isso me machucou muito. Não vejo as coisas dessa forma. Pelo contrário, tentei dar à minha enteada oportunidades que eu mesmo não tive quando era jovem. Paguei o ano sabático dela na Europa, ajudei com a faculdade e a apoiei de formas que seu próprio pai biológico nunca fez. Mas isso não significa que eu possa ignorar o futuro da minha filha mais nova. Ela merece o mesmo nível de apoio e cuidado, e o fundo fiduciário é uma maneira de garantir isso. Também houve quem questionasse por que ainda estou com minha esposa, já que esses problemas continuam surgindo. Para ser honesto, casamento nem sempre é fácil, e definitivamente há momentos em que me pergunto se estamos na mesma página. Mas eu amo minha esposa e amo a vida que construímos juntos. Tivemos nossas dificuldades, mas acredito em tentar superá-las em vez de desistir ao primeiro sinal de problema. Agora, quanto à atualização, a tensão em casa chegou ao ponto crítico depois da minha última postagem. Minha esposa ainda estava chateada, minha enteada continuava me ignorando, e eu comecei a me sentir como um estranho na minha própria casa. Minha filha biológica, felizmente, é jovem demais para entender o que está acontecendo, mas claramente percebeu o clima tenso. Alguns dias atrás, minha enteada me chamou para uma conversa que ela chamou de do coração. Fiquei esperançoso, achando que queria esclarecer as coisas. Em vez disso, ela endureceu ainda mais a posição. Disse que tinha refletido sobre tudo e que, embora ainda achasse que não me devia nada, considerava que a adoção era o passo certo, porque mostraria ao mundo, e ao pai biológico dela, que eu sou quem realmente esteve presente para ela. Chegou até a sugerir que isso poderia ajudá-la financeiramente no futuro, insinuando que abriria portas para herança e outros benefícios. Mantive a calma e disse que não estava pronto para assumir esse tipo de compromisso. Expliquei que a adoção envolve muito mais do que aspectos legais. É sobre um relacionamento genuíno. Perguntei por que, de repente, ela queria isso agora, depois de anos me mantendo à distância. Sua resposta foi: porque agora sou adulta e vejo as coisas de forma diferente. Isso até poderia soar razoável, se não fosse pelo fato de que todos os exemplos que ela deu estavam ligados à segurança financeira. Não estou dizendo que ela não se importa comigo de jeito nenhum, mas é difícil não me sentir usado.
Naquela mesma noite, tive outra briga com minha esposa. Ela me acusou de punir a filha pelos erros do pai biológico e disse que eu estava colocando um preço no meu amor. Isso doeu muito, porque nunca via as coisas assim. Respondi que já tinha feito muito mais do que o esperado por sua filha e que esperar que eu assumisse uma adoção contra minha vontade não era justo. Ela saiu furiosa, dizendo que precisava de espaço para pensar. Agora estou dormindo no sofá, me perguntando se essa será a colina onde nosso casamento vai morrer. Atualização 2. Oi, pessoal. Mais uma vez, obrigado por todos os comentários, conselhos e perspectivas. Depois da última atualização, as coisas mudaram drasticamente. E, honestamente, ainda estou tentando entender tudo. Decidi tirar um tempo longe de casa para clarear as ideias e evitar mais brigas. Estou ficando na casa do meu irmão por enquanto, o que não é ideal. Não queria deixar minha filha de 8 anos com minha esposa nessa situação. Mas, dadas as circunstâncias, senti que não tinha muita escolha. Espero que esse espaço me ajude a decidir meus próximos passos. A situação em casa piorou bastante. Minha esposa agora está ameaçando se divorciar, dizendo que minha recusa em adotar a filha dela e incluí-la no fundo fiduciário é uma traição aos nossos votos matrimoniais. Ela está me acusando de abandonar a família e de priorizar dinheiro em vez de relacionamentos. Para piorar, a filha dela começou a me mandar mensagens manipuladoras, dizendo que estou destruindo o futuro dela. Afirma que se sente como se eu tivesse desistido dela, exatamente como o pai biológico fez. Essas mensagens doem, porque, apesar de tudo, ainda me importo profundamente com ela. Mas o tom e o momento dela só reforçam o que tenho sentido ultimamente, que não estou sendo visto como alguém que deu o melhor de si, mas sim como um meio para um fim. Desde que saí de casa, tive conversas importantes com meu irmão, que também é advogado. Queria entender as implicações legais da adoção, herança e tudo mais que surgiu recentemente. Ele confirmou muitas das coisas que vocês apontaram nos comentários. Adotar minha enteada agora me vincularia legalmente a ela de formas com as quais não me sinto confortável. Por exemplo, uma vez adotada, ela teria direito igual de contestar qualquer plano sucessório que eu fizer, incluindo o fundo fiduciário da minha filha biológica. Não acho que ela tentaria deliberadamente prejudicar o futuro da irmã, mas o fato de estar tão focada em segurança financeira ultimamente me deixa inseguro. Isso já não é só uma questão emocional, é uma realidade jurídica e financeira. Meu irmão também observou que, se eu tivesse adotado ela antes, essas questões poderiam ter sido resolvidas de forma proativa. Mas adotá-la agora, aos 20 anos, depois de tudo o que aconteceu, parece um risco enorme. Para ter uma visão mais clara, também conversei com um consultor financeiro para revisar minhas despesas na última década. O que descobri me chocou, até a mim mesmo. Nos últimos 13 anos, gastei quase $500 mil com minha enteada. Isso inclui educação, despesas médicas, atividades extracurriculares, roupas e outros custos do dia a dia. Quando vi o número final, tive que parar e respirar fundo. É mais do que a maioria dos pais gasta com seus filhos biológicos durante toda a vida. E o mais irônico, legalmente, não tenho nenhuma obrigação com ela. Como nunca a adotei formalmente e o pai biológico ainda existe tecnicamente, mesmo que esteja quase ausente, não sou obrigado a sustentá-la financeiramente além das despesas atuais da casa. Meu advogado confirmou que o fundo fiduciário que estou criando para minha filha biológica está totalmente dentro dos meus direitos. Na minha opinião, o argumento da minha esposa de que estou sendo injusto não se sustenta nem legal nem moralmente. O mais difícil de aceitar é que minha esposa parece não entender a realidade das nossas finanças. Ela age como se eu pudesse dar um jeito ou simplesmente criar mais dinheiro do nada. Mas cada dólar que gastei com a filha dela é um dólar que não foi poupado para nosso futuro ou para o futuro da nossa filha biológica. Não me arrependo de ter apoiado minha enteada. Ela merece estabilidade e oportunidades. Mas, em algum momento, preciso traçar um limite. Durante esse tempo, também tive a chance de refletir sobre nosso casamento e os padrões que nos trouxeram até aqui. Minha esposa sempre colocou as necessidades da filha em primeiro lugar, algo que entendi e apoiei quando nos casamos. Mas, com o tempo, isso passou a parecer menos uma parceria e mais uma relação em que eu sou o provedor enquanto ela toma as decisões. Ela insistiu em manter o pai biológico presente, mesmo ele não contribuindo com nada, e me desencorajou a assumir um papel parental mais formal. Agora,
quando é conveniente para ela, quer que eu adote a filha e assuma total responsabilidade financeira. Um dos momentos mais dolorosos foi quando minha esposa me ligou ontem à noite. Disse que conversou com amigas que acham que estou sendo irracional e que qualquer homem de verdade daria um passo à frente pela família. Ouvir isso foi como levar um tapa na cara. O que mais eu fiz nos últimos 10 anos, se não dar esse passo? Quanto à minha enteada, ela não entrou mais em contato desde as mensagens manipuladoras. Soube por amigos em comum que ela está desabafando sobre mim nas redes sociais, me retratando como um padrasto frio e egoísta que a está abandonando num momento crítico. Parte de mim quer confrontá-la e esclarecer os fatos, mas sei que isso só pioraria as coisas. Neste momento, estou tentando descobrir como seguir em frente. Divórcio não é o que quero, mas se minha esposa continuar tratando isso como um ultimato, não vejo como nosso casamento possa sobreviver. Não estou disposto a colocar em risco o futuro da minha filha biológica, nem minha própria estabilidade financeira por alguém que só me vê como figura paterna quando lhe convém. Já comecei a esboçar um plano formal para seguir em frente, com limites e expectativas claras. Se minha esposa e minha enteada não aceitarem isso, terei que tomar decisões difíceis. Por enquanto, estou focado no que é melhor para minha filha de 8 anos e tentando proteger o futuro dela da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e pelas verdades duras. Vocês têm sido uma âncora nesse momento caótico. Darei mais notícias conforme as coisas evoluírem. Atualização 3. Oi, pessoal. Esta provavelmente será a minha última atualização. Muita coisa aconteceu desde minha última postagem, e fico aliviado em dizer que as coisas finalmente estão começando a se acalmar. Foram semanas emocionais e confusas, mas sinto que estamos indo na direção certa, ainda que com alguns tropeços pelo caminho. As coisas tomaram um rumo inesperado quando minha enteada voltou para casa certa noite chorando. Ela tentou conversar com o pai biológico, na esperança de que ele assumisse algum tipo de responsabilidade por ela. Contou sobre o conflito em casa, suas preocupações financeiras e a ideia de eu adotá-la. A resposta dele foi direta: não tenho interesse em fingir que somos uma família feliz. E, quando ela mencionou as despesas da faculdade, ele deixou claro que não era feito de dinheiro. Confesso que fiquei furioso ao ouvir isso. Durante anos carreguei o fardo que ele abandonou, achando que era melhor para ela manter alguma ligação com ele do que ficar sem nada. Mas a completa falta de responsabilidade ou compaixão dele me deixou furioso. Pensei que, finalmente, ela perceberia o quanto fiz por ela, que fui eu quem apoiou seus sonhos, suas viagens, sua educação. Em vez disso, pareceu piorar. Ela veio até mim, aos prantos e furiosa, me acusando de abandoná-la exatamente como o pai biológico. Ouvir isso depois de tudo que fiz foi como levar um soco no estômago. Mesmo assim, mantive a calma e disse que não discutiria. Ela saiu batendo a porta, dizendo que precisava de espaço, e ficou na casa de uma amiga por alguns dias. Enquanto ela estava fora, tive uma das conversas mais honestas que já tive com minha esposa. Disse claramente que não podia continuar vivendo assim, sendo tratado como um caixa eletrônico e não como uma pessoa. Afirmei que a amava, assim como amava a filha dela, mas que as cobranças constantes e a falta de reconhecimento estavam me desgastando. Disse que ainda estava disposto a ajudar com as despesas da faculdade da enteada porque me importo com o futuro dela, mas que a adoção estava fora de questão. Para minha surpresa, minha esposa não discutiu. Na verdade, admitiu que tinha sido dura demais comigo. Disse que estava dividida entre apoiar a filha e ser justa comigo, e, nesse processo, perdeu de vista tudo o que fiz por elas. Pediu desculpas por me fazer sentir desvalorizado. Não foi perfeito, e ainda senti alguma tensão na voz dela, mas foi um começo. Alguns dias depois, minha enteada me ligou, não com raiva ou frustração, mas para ter uma conversa de verdade. Fiquei surpreso. Disse que teve tempo para refletir enquanto ficava com a amiga e conversou com colegas. Contou que percebeu o quanto fiz por ela ao longo dos anos, muito mais do que a maioria dos pais, biológicos ou não, faria. Ouvir isso foi como tirar um peso enorme dos ombros. Conversamos por quase 1 hora. Ela explicou que sua explosão não era realmente sobre o fundo fiduciário ou o dinheiro, era sobre medo. Tinha medo da incerteza do futuro e ficou abalada ao perceber que o pai biológico nunca assumiria responsabilidade por ela. Pediu desculpas pelo comportamento e disse que agora entendia por que fui tão firme em relação ao fundo fiduciário para minha filha.
Disse algo que ficou gravado em mim. Você fez por mim muito mais do que eu jamais reconheci, e sinto muito por não ter percebido isso antes. Essa conversa foi um ponto de virada. Ela me contou que continuaria na faculdade comunitária por 2 anos para economizar e depois se transferiria para uma universidade de 4 anos. Está se candidatando a bolsas e procurando programas de trabalho na faculdade. Fiquei orgulhoso dela por assumir a responsabilidade pelo próprio futuro. Um amigo meu, consultor financeiro, até se ofereceu para ajudá-la a montar um orçamento realista e um plano financeiro, e ela pareceu genuinamente grata. Em casa, as coisas ainda estão em construção. Minha esposa e eu começamos a fazer terapia de casal para melhorar a comunicação e reconstruir a confiança. Não tem sido fácil, mas acho que viramos uma página. Aprendi muito com essa experiência. Sobre estabelecer limites, sobre a importância da justiça e sobre ser valorizado pelo que sou, não apenas pelo que posso oferecer. Para quem perguntou, não vou adotar minha enteada. Concordamos que isso não é necessário para que eu continue apoiando-a emocionalmente ou ajudando com a faculdade. Nosso relacionamento está melhor agora porque é baseado em compreensão mútua, não em culpa ou obrigação. Obrigado, Reddit, por me ajudar a navegar nessa bagunça. Seus conselhos firmes, insights jurídicos e experiências compartilhadas foram minha salvação. Foi uma jornada difícil, mas me sinto mais forte e com a mente mais clara do que há anos. Minha família não é perfeita, mas estamos avançando. E, por enquanto, isso é suficiente. Para quem estiver passando por algo parecido, lembre-se de estabelecer limites, comunicar-se com clareza e lutar pelo seu próprio valor. Você merece ser apreciado pelo que é, não apenas pelo que pode fazer. Edit. Oi, pessoal. Não tenho muitas novidades, já que as coisas estão melhorando devagar, mas com firmeza. Queria apenas responder a alguns comentários que vi, especialmente os que me chamam de fraco ou dizem que eu deveria ter feito minha esposa e minha enteada pagarem pelo que fizeram. Entendo de onde vem esse sentimento. É fácil dizer simplesmente vá embora ou mantenha sua posição quando se olha a situação de fora. Mas, para mim, a vida não é tão preto no branco assim. Sim, foi um conflito enorme. E não vou mentir, me levou ao limite. Mas terminar as coisas com minha esposa por causa de um único problema, por maior que seja, pareceria jogar fora uma década de amor, parceria e a vida que construímos juntos. Se houver a menor chance de dar certo, vou tentar. Quanto à minha enteada, sim, ela disse coisas dolorosas, e toda essa situação foi confusa. Mas ainda me importo com ela como se fosse minha filha. Brigas à parte, ela é uma jovem inteligente, resiliente e com um futuro brilhante pela frente. Está aprendendo e crescendo, como todos nós. Às vezes, a coisa mais difícil é ficar e tentar melhorar as coisas, mesmo quando parece mais fácil desistir. É isso que estou fazendo, tentando reconstruir minha família, mesmo que não seja perfeita. É só isso por enquanto. Obrigado por ouvirem meu desabafo.